Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês nesse calor de Brasília? Bem. Não tá muito bem não, né? É verdade, acho que não tá bom para todo mundo, não tá bom para Acho que eu ninguém. nunca passei tanto calor na minha vida, viu, professor? É. E tem lugar que tá bem mais quente, né? Eu vi que hoje foi emitido um aviso, até pela televisão. Eu tenho uma net aqui, né? Com certeza eles mandaram pelo aparelhinho da net. Estava aqui assistindo, apareceu uma mensagem que eu nunca vi. Net informa, né? Cuidado, risco de morte por calor. Uma coisa meio de defesa civil mesmo, né? Senhora de Mato Grosso, parece que algumas cidades do Mato Grosso chegaram a 44 graus. Aham. Pois é, então, eu ia até falar isso, tem lugar bem mais quente, né? Eu sou lá do Mato Grosso, né? Na verdade, Mato Grosso do Sul, mas já morei também no Mato Grosso. Lá tá, assim, né? O WhatsApp que a gente recebe é só... E aí começa as coisas também meio esquisitas, né? No Mato Grosso começou a ter chuva de granizo agora, porque sempre que vem esse calor lá na época, depois vem muita chuva, assim, muita chuva. Eu já comecei a receber foto de chuva de granizo, uns granizos assim do tamanho de um telefone, sabe? Um celular assim enorme. Então, terra dos extremos mesmo. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Pra gente, então, começar a aula, tá? Bom, a gente vai dar sequência hoje aqui, né, na aula sobre o livro do Morgan. Então, a gente já está na terceira aula, então a gente vai para a sexta imagem, né, sexta metáfora que a gente analisa do livro, né, e atentem-se que na quinta-feira, né, tem a entrega da sinopse crítica 3, que é desse livro, né, onde vocês vão ter que escolher um capítulo para fazer, tá, a sinopse. Então, se atentem que a entrega já é na quinta-feira, né, e a gente encerra também, na quinta-feira a gente encerra o livro, né? A gente vai para as duas últimas imagens na quinta-feira que vem, tá? Bom, pessoal, então a gente vai continuar, né, analisando essa obra do Morgan, e como são 4 aulas, né, a respeito de um mesmo assunto, eu sempre faço questão de nessas aulas ir amarrando ou tentando amarrar, né, uma aula na outra, para que vocês não percam o fio da meada, né, e fique mais fácil de construir uma visão de conjunto, né, sobre o livro do Morgan, né? E vocês vão ver como isso é mais importante conforme a gente for avançando no conteúdo, né? Construir uma visão de conjunto é muito importante para conseguir compreender mesmo o conteúdo, né? Então, a gente está analisando, né, esse livro, Imagens e Metáforas Organizacionais do Morgan, onde ele traz basicamente uma visão gerencial de negócio, né? Ou várias propostas que ele chama de imagens de visão gerencial do negócio, né? Ou seja, visões administrativas que o gestor pode ter do negócio dele, né? E a partir dessas visões ele pode tomar decisões sobre como estruturar o negócio, né? Como fazer análise organizacional e assim por diante. Então são visões, opções que o Morgan oferece, né, para que o gestor possa agir, estruturar, pensar o seu negócio, seja óbvio ele público ou privado, né? O Morgan faz isso através do uso de metáforas, né, nas quais ele compara as organizações com alguns objetos que ele escolhe, né, e ele faz isso basicamente para 2 coisas. Primeiro, para simplificar, né, o que ele está tentando explicar, então permitir uma análise organizacional, um entendimento da visão de negócio mais simplificado a partir da comparação da organização com objetos que são conhecidos pela maioria das pessoas, né? Então essa é a primeira intenção. E a segunda intenção é já a partir da imagem, a partir da metáfora, das indicações práticas sobre como estruturar e pensar o negócio a partir da metáfora, né? Porque quando ele compara, por exemplo, com uma máquina, ele está dizendo que o negócio vai assumir as características de uma máquina, né? Então aquilo já sinaliza para o gestor que o negócio tem que ser, por exemplo, rotinizado, padronizado, hierarquizado,
e isso, né, tem todas as indicações do ponto de vista da estrutura e da ação gerencial, tá? Então, um grande resumo é esse. Nas duas últimas aulas a gente viu essas 4 imagens, né? Máquinas, organismos, cérebro, né? Vimos também na aula passada a questão da visão de negócio, né? Baseada em cultura, e hoje a gente vai avançar sobre essas duas aqui, que são unidades políticas e prisões psíquicas, né? E por que eu estava falando que é importante que vocês consigam construir uma visão de conjunto da obra? É claro que a gente está fazendo aula a aula, né, capítulo a capítulo, porque a gente não tem tempo físico, né, para isso, e vocês vão fazer a resenha, vão fazer a sinopse de um único capítulo, mas para que vocês compreendam a proposta do Morgan, inclusive aquela da resenha de vocês, é importante que vocês tenham uma visão de conjunto do livro, né? Ou seja, de todas as visões que ele propõe. Por quê? Porque vocês vão ver, a partir de uma visão de conjunto, como elas interagem, né? Como uma tem a ver com a outra, como uma pode complementar a outra, quando uma é melhor de ser utilizada em função de um contexto, né? Para gerir um negócio em relação à outra. Então, é muito importante isso, tá? E conforme a gente for avançando, eu espero que isso fique mais claro, e eu acho que na aula de hoje vai ficar. Por quê? Porque vocês vão ver que como que eu divido, tá? Essa é uma análise minha, como eu falei para vocês, né? O meu papel aqui é tentar fazer uma leitura, né? Uma análise do conteúdo, das consequências, do que às vezes não está dito no texto, e não só sobre o texto em si. E como que eu entendo um pouco o livro do Morgan, né? Vocês vão ver que essas 3 imagens aqui, pessoal, as 3 primeiras, máquinas, organismos e cérebros, elas são visões de negócio que elas têm um impacto e elas são visões de negócio muito mais amplas sobre o negócio em si. Então, elas têm impacto em estrutura, em relação, em organograma, em visão com o ambiente, em estratégia, né? Então, vocês vão ver que elas têm um foco muito grande no negócio como um todo, máquina, organismo, cérebro, né? E são o que eu chamo de visão de negócio hard. Tá? Por que hard? Justamente por isso, porque são visões de negócio que vão ter um impacto muito maior na dimensão concreta da organização, né? Então, máquinas. Então, a gente sabe que vai ser uma organização bem burocratizada, né? Bem hierarquizada. Organismos. Vai ser uma organização que tem uma visão de ambiente, relação de ambiente, né? Fala de ciclo de vida. Cérebros, né? Tem um impacto muito grande na estrutura da organização, aquela coisa de planejamento holográfico, né? Então, estão vendo, são imagens, são visões de negócio que tem muito a ver com a parte concreta, visível do negócio, né? Essas outras aqui, a partir de cultura, unidade política, prisões psíquicas, vocês vão ver que são o que eu chamo de visão soft do negócio. Tá? Por que é uma visão soft? Porque é uma visão sobre o negócio, mas sobre aspectos que não são observáveis do negócio, né? Então, por exemplo, a gente viu a questão da cultura, né, na aula passada. Opa, troquei o slide. Então, que é uma questão soft do negócio, né? A gente não observa a cultura, é algo que a gente tem dificuldade de fazer uma gestão, né? Se a gente, por exemplo, compara lá com as questões estruturais do sistema holográfico do cérebro, que são observáveis. Cultura a gente não vê, né? A gente não aperta a mão, a gente vê as consequências. Unidades políticas, mesma coisa, prisão psíquica, fluxo. Então, eu gosto de separar, pelo menos no meu entendimento, o livro do Morgan, nessas 2 grandes dimensões de visão de negócio, entende? A gente tem máquina, organismo e cérebro, que são visões de negócio que vão ter um impacto muito forte em processo, em estrutura, em hierarquia. E a gente tem cultura, unidades, prisões e essas outras que vão fornecer para nós uma visão de negócio sobre questões soft, né, do negócio, ou seja, sobre questões que não são observáveis, né, e que nem por isso são menos importantes, pelo contrário, né, e eu acho que por isso que é uma visão interessante. A gente tem aqui tanto visões de negócio sobre parte concreta, racional, como também ele chama a atenção nossa para questões de gestão relacionadas a isso que eu chamo de gestão mais soft, né? Ou seja, variáveis que não são observáveis e assim por diante, né? Então, hoje a gente vai ver unidades políticas e prisões psíquicas, né? Basicamente, aqui a gente tem 2 palavras-chave de análise, tá, pessoal? Aqui é onde o Morgan vai oferecer para nós uma possibilidade de gestão e de análise do poder nas organizações, quando ele fala de política, tá? E aqui a gente vai poder fazer uma análise sobre a mente humana, tá? Sobre a mente do gestor, sobre a mente de quem toca um negócio e como que isso pode impactar, ajudar positivamente ou negativamente o negócio, tá?
Pessoal, vamos primeiro então falar da proposta do Morgan, né, de encarar as organizações como unidades políticas. Como eu falei, o que ele está trazendo, né, chamando a nossa atenção aqui é assim, administradores, gestores, percebam o negócio de vocês, porque há questões de poder, há questões de políticas que você também precisa gerir, né? E ele diz que a razão para isso é muito simples, né? Ele fala que em todo lugar onde existe interesses concorrentes, conflitos e jogos de poder, uma gestão política vai ser necessária, né? Antes da gente avançar, é importante a gente entender o que é política, né, pessoal? Então, política, no sentido mais original da palavra, né, é a prática de gerir a polis, né? Ou seja, a polis é a polis grega, a cidade, né? E é muito interessante, até depois vocês vão ver, que essas duas imagens estão ligadas pela obra A República, tá, do Platão, porque é lá que se fala sobre isso, né? Então, política nada mais são do que decisões, né, que um gestor, na época lá da República, era um governador, né, toma decisões que um gestor toma para fazer gestão da cidade, para fazer gestão da polis, né? E claro que isso tem tudo a ver com organizações, com administração, com gestão de organização, gestão de empresas, né? Porque se a gente encara, e a gente viu isso na aula de cultura, né, que a organização é uma mini sociedade, né? Então a gente pode também dizer que a organização também é uma mini sociedade, uma mini cidade que precisa ser gerida pelo seu governador, né? Ou seja, o seu dono, o seu gestor, o seu CEO e assim por diante, né? Então, a palavra, a visão do negócio, da organização como política que o Morgan propõe, né, é muito baseada nessa ideia, né? Ou seja, decisões políticas para fazer gestão da organização. Então, ele diz lá, né? Então, em toda organização vão existir interesses concorrentes. Desde os mais simples, lá que é um funcionário querendo um aumento de salário, né? Então um funcionário sempre vai querer aumento, né? Então a gente vê lá o sindicato, o funcionário solicitando. E em geral o gestor, principalmente nas organizações privadas, né, sempre vai tentar aumentar o mínimo possível. Então são interesses concorrentes, né? Podem haver também situações de conflito, né? Ou seja, onde os interesses concorrentes passam a ser razão, né, de embates, né, de ataques, de defesas, né? Então a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente passa de um interesse concorrente do sindicato de querer aumentar o salário, e uma vez que a organização não atende aquele desejo, né, o sindicato vai lá e aciona a organização na justiça. Então isso se torna um conflito, né? E também vão existir jogos de poder, né? Então, basicamente, o que é poder, né, pessoal? É a capacidade que alguém tem de fazer as coisas acontecerem como ela deseja, né? Então, se a gente coloca isso aqui no mundo dos negócios, né, no mundo organizacional, a gente vai ver que jogos de poder é talvez uma das coisas que mais aconteçam em uma organização, em uma empresa, né? Então, se vocês pegam aí, né, as grandes multinacionais, né, a gente viu isso lá, né, exercícios do poder. Então, imaginem o Google, né? O que o Google faz quando qualquer empresa do mercado ameaça um pouco o negócio dele, né? Vai lá e compra essa empresa. Então, vai lá e adquire, né? Então, ele exerce aquilo que a gente chama de poder hegemônico, né? Então, o que é isso? São jogos de poder típicos de mercado, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Então, o Morgan fala, e isso vem lá da República, né? Em todo local em que existe interesse concorrente, conflito ou jogos de poder, ações políticas são necessárias, né? Ou seja, negociações vão ter que acontecer para a gente conseguir tomar as melhores decisões para gerir a organização, né? Em termos de modos de tomada de decisão, né? E se a gente está fazendo um paralelo aqui da organização com sistemas de governo, sistemas políticos, né? A gente naturalmente vai ter que entender que os modos de gestão que a gente faz na organização têm uma raiz muito grande na política, né? E vocês veem aqui esses 4, vamos chamar de modos de gestão, né? Mas muita gente pode entender como doutrinas, né? Com outros nomes. Mas se vocês verem, né? Todos esses nomes aqui, autocracia, democracia, burocracia, que são
temas típicos, né, da área da ciência política, a gente tem todos os sinônimos para o mundo da gestão. Tá? Então, por exemplo, o que é o sistema autocrático, né? O que é um modo de gestão político autocrático? É aquele onde a decisão é baseada em uma única pessoa. Tá? Então, a gente tem visto muito isso, né, agora no Brasil, aqui, principalmente quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, né? Aquele juiz tomou uma decisão autocrática, né, ou que eles chamam de monocrática, né? Ou seja, baseada na decisão de uma única pessoa, né? Então, por isso, autocrático ou monocrático. Onde que a gente vê isso aqui no mundo dos negócios, pessoal? Em geral, em negócios familiares e pequenos, né? Então, peguem a padaria do bairro de vocês, né? Qual que você acha que é um método de tomada de decisão política, né, dentro daquela padaria? É o do dono, né? É baseado ali no do dono, o que ele deseja, né? Quando tem que comprar as coisas, produzir, demitir, contratar, aumentar, diminuir, vender. Qualquer tipo de tomada de decisão em um negócio, né, desse tamanho e com essa característica, vai ser um modelo autocrático, né? Ou seja, baseado ali na ideia, né, na decisão ali do dono do negócio, né? Então, isso se aplica muito aonde? Empresas familiares, empresas micro, né, pequenas empresas e assim por diante. Tá? A gente tem também, né, em termos políticos, o modo de gestão democrático, ou seja, baseada na decisão do povo, né? Então, as decisões aqui não são baseadas em uma única pessoa, mas naquilo que o povo deseja, né? Onde que a gente vê isso nas organizações? É o que a gente chama, pessoal, de gestão participativa, né? Então, esse seria o termo equivalente, por isso que eu falei, a gente encontra todos os sinônimos, né, que vem lá da área da ciência política no campo da gestão. Então, o que a ciência política chama de modo democrático de gestão é o que a administração chamou de gestão participativa, né? Onde que a gente encontra muito isso? Em cooperativas, né? Então, peguem aí qualquer cooperativa, como o próprio nome diz, né, é um negócio que é cooperativo dos seus cooperados, né, então das pessoas que estão ali, né, então o sistema ali de tomada de decisão é sempre aquela assembleia, né, de todos os cooperados, em geral todo mundo tem o mesmo peso de voto e assim por diante, né? Então isso é o quê? Um exemplo de gestão participativa, né, ou seja, baseada, tomada de decisão baseada na vontade da maioria, na vontade do povo, na vontade dos funcionários, né? A gente também pode ter, na organização vista como política, né, modos de tomada de decisão burocráticos, como a gente já viu, né, ou que a gente sabe que atualmente seriam, idealmente, né, os adocráticos. Então, o que é isso aqui? É quando a gente vê aquelas organizações fortemente baseadas em normas, né, onde a ação das pessoas, a ação organizacional vai ser o que o Mintzberg, né, chama de ações normativas. Então, a organização toma ações tanto para interagir com o ambiente, para fazer vendas, construir estratégias, ela toma ações baseadas em normas, tá? Ou seja, na burocracia. Onde que a gente vê muito isso, né? Então, basicamente, todas as organizações de segurança que vocês podem ver, né? Então, exército, polícia, no campo do mercado, né? Vocês vão ver, né, um modo de decisão burocrático muito lá, eu sempre uso esse exemplo, né, porque acho que ele é bem, todo mundo consegue visualizar bem, né, então lá um setor de segurança de voo, né, seja de manutenção de motor e assim por diante, vai ser um setor extremamente burocrático em termos de tomada de decisão, né, porque tem que ser assim, tá? Então, é como eu falei, seria o equivalente no campo da gestão. Deixa eu só ver um chat aqui que chegou. Professor, decisões colegiadas entrariam em qual categoria? Democracia, tá, Aline? Então, o que é o colegiado, né? Então, quando a gente fala colegiado, é sempre um conjunto de pessoas, tá? Então, por exemplo, acho que o colegiado que vocês mais ouvem falar no curso, né, é o colegiado do curso. Então, vai ter reunião do colegiado do departamento. O que é isso? É o conjunto dos professores, né, do departamento que vão ali tomar a decisão. E o colegiado é soberano, né? Muitas decisões só podem ser tomadas em colegiado, tá? Então, colegiado é uma decisão de 3 ou mais pessoas, tá? Se não me engano, tem esse critério de grupo, tá? Então, vê lá, o colegiado do STF, que a gente vê, usando o STF aqui, porque está muito na mídia, né? Então, a gente vê lá o que eles pedem, né? Quando existe uma decisão monocrática, como que eles contestam, né?
eles pedem que a decisão seja levada para o colegiado, né? Então, que a decisão não seja monocrática, ela seja daquele conjunto de pessoas, tá? E isso é uma decisão democrática, tá? Ou seja, baseada na vontade da maioria, tá? Todo colegiado, em geral, é por voto, tá? Então, vota lá, então a maioria leva e ganha, e é isso. Professor, a HP que o Morgan cita no livro, quando ele fala da metáfora da cultura, seria próxima à democracia. Eu só não estou lembrando o que é HP agora, João Pedro. Ah, tá, empresa de computadores. Perfeito, exato, né? Então, ele cita lá, né? Porque que ele fala, né? Que a cultura que a empresa é aquilo que os seus funcionários percebem, né? Culturalmente constroem. Então, sim, quando a gente fala de cultura, né? E portanto considera o todo, o coletivo, para constituir essa imagem, ela se aproxima da democracia, sim. Tá? Então, democracia, pessoal, é sempre o que a gente vai falar assim de grupo, só que uma adesão baseada em maioria. Tá? Então, por exemplo, cultura é um conjunto, né, de pessoas que compartilham crenças, tal. Então, portanto, uma maioria. Né? No campo da administração, tá, vocês vão encontrar muito esse termo, gestão participativa. Gestão participativa é o que mais se alinha à tomada de decisão democrática. Bom, essa foi, também estava explicando a burocracia, né? E também tem-se o modo de gestão política tecnocrata, né? Ou baseado na tecnocracia. O que é a tecnocracia? É a gestão baseada no conhecimento, pessoal. Aqui vocês vão encontrar muito essa palavra na administração, só com um sinônimo de meritocracia. Tá? O que é a meritocracia? Né, muita gente usa, né, o melhor exemplo é para promoção na empresa, né? Então aqui a gente vai promover, né, só por mérito. Então uma meritocracia. O que é meritocracia? Pelo conhecimento que em geral a pessoa detém, né, pelos indicadores de desempenho que ela tem, né? Então uma pessoa que produz, uma pessoa que fez vários cursos, que tem diploma, enfim, aí pode entrar, aí tem uma graduação melhor, mestrado, um doutorado, ou seja, as tomadas de decisão vão ser baseadas naquilo que a gente tem como conhecimento, né? Na gestão, como eu falei, a gente vê muito a palavra meritocracia, tá? Então a gente vai tomar as decisões com base no mérito de conhecimento, tá? E isso na gestão política, na ciência política, tem o nome tecnocracia, tá? Bom, os impactos, né, como eu falei, eu sempre retomo aqui para vocês nas imagens a relação, né, que as imagens que o Morgan tem, que as imagens que o Morgan propõe tem com as dimensões básicas de análise das organizações, né? Então, é como eu disse para vocês, essas imagens que ele tem falado, que a gente tem abordado agora, são imagens de visão soft do negócio, né? Ou seja, de variáveis que estão escondidas, a gente não observa, portanto, independe, né, do tipo de estrutura, da relação com o ambiente que você tem, das condutas e estratégias, que são as 3 dimensões básicas de análise, né? Essa visão de negócio, ela vai se aplicar tanto a estruturas flexíveis ou inflexíveis, verticais ou horizontais, né, relação com o ambiente aberto ou fechada, e tem-se condutas normativas ou empreendedoras, né? Então aqui, por exemplo, condutas normativas é o que a gente teria, né, um modelo de gestão burocrático, né? Condutas empreendedoras é o que a gente teria uma ideia mais relacionada à tecnocracia. Tá? Então, independentemente do tipo de relação com o ambiente, estrutura e conduta, a visão da política do negócio precisa existir por parte do gestor. Né? As vantagens, né, de se discutir essa visão de negócio, de se abordar essa visão de negócio né, na ação de gestão da organização, né, é ver a política como de uma forma positiva, né, e de forma natural no ambiente. Isso é muito importante, talvez principalmente no Brasil, né, onde a gente já tem uma história aí de décadas onde a política é algo visto de modo muito negativo, né? Por quê? Porque aqui no Brasil se associa muito a política com o que a gente chama de política partidária, tá, pessoal? Então existe uma diferença entre política e política partidária. O
que é política? Política é a ciência da política, é isso que a gente está discutindo aqui, né? É falar da República do Platão, é falar da Ilíada do Homero, né? É falar do que é polis, isso é política, né? É a ideia da política vista como ciência, né? Vista como parte natural do ser humano, né? E outra coisa é a política partidária. O que é a política partidária? É a política feita pelos partidos, né? Que é o que a gente vê aí, né? Aí entra a corrupção, entra várias coisas boas também, né? Mas, vamos dizer, aí entra as coisas negativas que a gente tem aqui no Brasil relacionado à política, tá? Então, não confundam política partidária com política como ciência, tá? Política como ciência, vocês podem e devem aprender, devem considerar, devem discutir, devem saber que, independentemente do tipo de negócio, vai existir política lá dentro, né? Então, vão ter jogos de poder, vão ter interesses concorrentes, vão ter conflitos que só podem ser mediados por meio da política, né? Outra coisa é a política partidária, que é, em geral, né, como eu falei, tem coisas que são boas, mas, em geral, é essa lambança que a gente vê, né, no Brasil, de partidos exercendo políticas equivocadas, né? Não preciso nem citar exemplos aqui, porque, infelizmente, isso aqui todo mundo está careca de saber no Brasil. Tá? Então, uma das vantagens de se discutir essa imagem, de se ter essa visão de negócio, é trazer a política para um lado positivo, tá? Positivo e necessário. Traz também à tona questões importantes, né? Como a questão de discutir poder e controle, né? Então, poder, como eu falei, é algo que é essencial na política, né? Então, se a política é um meio de resolver conflito de interesse, jogos de poder, interesses concorrentes, né, o poder é uma ferramenta desse meio, né? Você resolve isso por meio do poder. Então, o poder vai ser um instrumento utilizado pela política para conseguir atuar, né? Assim como questões de controle, né? E traz também a ideia de administração do conflito, né, como uma atividade-chave inerente aqui à gestão. Isso aqui eu lembro sempre vocês lá na primeira aula de introdução à disciplina, né? Lembram-se que eu falei, é importante conhecer teoria porque os gestores também vão lidar com problemas que não são observáveis, né? O gestor não lida só com dimensões concretas do negócio. O gestor também lida com dimensões que não são observáveis, como é, por exemplo, né, política, poder, conflito e assim por diante. As desvantagens, né, dessa visão de negócio é a política virar essa política negativa, né, porque quando a gente fala de poder, o poder pode ser exercido de um modo positivo ou negativo, a política também, né? Então, uma das coisas que a gente precisa se atentar é não usar a política de modo negativo, muito relacionado a essa política partidária que eu falei, né? Há também, pessoal, na política uma certa arrogância, né, de subestimação das influências, né? Por quê? Vejam vocês, né? Infelizmente aqui, como a gente está falando de desvantagens, eu tenho que ficar lançando mão de exemplos negativos, né? Mas vejam vocês o que acontece, né, no Brasil, nesses casos de corrupção que a gente está acostumado a ver aqui, né? O que é isso? É uma subestimação de influências, né? As pessoas que cometem aqueles crimes, eles acham que não existe polícia, não existe justiça, não existe pessoas que dependem da atividade deles, né? Não existem vidas que dependem daquilo. Então, há uma certa subestimação dessas influências, percebe? A política cega, o poder cega tanto as pessoas, né, que se a gente, por exemplo, no campo do negócio passa a valorizar demais as ações políticas, né, um pouco além do necessário, a gente pode também subestimar a influência. A gente vai ver que isso tem muito a ver com prisão psíquica, né? E também uma outra desvantagem, assim como a cultura, né, a cultura também tem essa desvantagem, é usar a política para fazer manipulação, né? Ou seja, usar a política para fazer mentira. E aqui eu sempre uso o exemplo do mercado de ações, né? Então, vocês já viram, né? Quantas vezes a gente já viu? Peguem aí qualquer analista, né, de mercado, aqueles bem de rádio, assim, aquele cara que fala para o grande público, né? O cara que tem que falar de como que foi a bolsa hoje para o grande público, né? Ele sempre vai falar, surgiu o boato, né? Como o presidente falou isso, hoje o mercado se acalmou, então o dólar caiu, né? O que muitas vezes isso, por detrás disso acontece? Uma certa manipulação política.
né? Então, poxa vida, realmente vocês acham que se alguém falou algo, não, claro que isso pode acontecer, né? Depende do que pode ser feito, mas diariamente, né? Então, hoje o presidente da Câmara fez as pazes com o ministro, né? Então, poxa vida, o dólar abaixou, os juros também, tudo está melhor. Não, em geral, isso é manipulação que acontece por meio da política, tá? Então, é algo que a gente tem que se atentar, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre unidades políticas antes da gente começar aqui a próxima imagem? Eu também poder tomar uma água aqui, porque ficar falando tem que ligar o ar-condicionado, o ar está mais seco do que lá fora. Então, pelo menos está mais fresco, né? Mas minha garganta sofre. Bom, pessoal, então a gente tem a próxima imagem, né? A próxima visão de negócio que o Morgan apresenta, que é como eu falei para vocês. Se na unidade política a palavra-chave, né, que a gente estava discutindo era poder, aqui a palavra-chave, ou seja, o foco dessa visão de negócio que o Morgan apresenta para a gente é a mente humana. Tá? Então aqui ele discute quais são os impactos que a mente humana, e aí, claro, né, se a gente está falando de uma visão gerencial, vamos pegar aqui como exemplo pedagógico, como a mente do gestor do negócio, né, pode levar ele a tomar decisões equivocadas sobre o negócio e até, no limite, ameaçar a própria existência da empresa. Né? Então ele começa alertando isso para nós, fala, olha, todas as visões, né, tem visão de máquina, tem visão de cérebro, tem visão de cultura, você tem que olhar a política e tal, e aqui nós vamos olhar para o lado, vamos dizer, negro da nossa mente, né? Ou seja, ele vai demonstrar como a mente do gestor pode fazer armadilhas, né? Ele mesmo pode elaborar armadilhas para ele de modo a levá-lo a tomar decisões equivocadas sobre o negócio, né? Ele começa discutindo a questão da prisão psíquica, retomando lá a alegoria da caverna do Platão, né? Então, isso é uma alegoria bastante famosa, né? Muita gente vê até na escola, né? Onde o Platão, ali o livro, né? O livro onde o mito da caverna está, que é um capítulo, depois virou um livro à parte, mas o mito da caverna está na República do Platão, né? E ele escreve ali como se Sócrates estivesse conversando com Glauco, né, que é o próprio irmão do Sócrates. Então, Sócrates e Glauco estivessem conversando, né, e o Sócrates estivesse explicando para o Glauco como que uma república se estrutura, porque o nome do livro é A República. Né? Então, inclusive, se vocês quiserem saber por que a nossa república é assim, leiam A República do Platão. Né? Então, o livro é sobre isso, sobre como que uma república se estrutura, né? E nessa passagem do mito da caverna, o Sócrates explica para o Glauco por que o governador de uma cidade grega precisa estar muito preso à verdade. Né? Então, para tomar as decisões, né, ele fala que estar preso à verdade é essencial. E ele explica isso, né, falando a diferença entre o que é essência e aparência. Né? Ou seja, essência é a verdade, aparência é a mentira. Né? E ele explica para o Glauco isso através da alegoria da caverna. O que é a alegoria da caverna? Ele fala, olha, para você ver como é perigoso um governador de qualquer cidade não estar, né, preso à verdade, ele pode, por exemplo, agir como homens que estão presos em uma caverna. Né? O que tem lá dentro dessa caverna? Tem lá os homens, esses homens estão acorrentados na caverna, né? E existe uma fogueira que fica atrás deles. Né? A luz dessa fogueira projeta a sombra desses homens na parede. Né? E eles, vivendo ali naquela caverna, começam a achar que as sombras são o mundo real. Né? Então, a sombra é a única outra referência humana que eles têm. Né? Então, eles não têm outras referências. As sombras agem como eles. Né? As sombras são imperfeitas e eles vão achando que o mundo se resume àquilo. Né? Um belo dia, um deles escapa, né? Sai da caverna e vê pássaro, vê árvore, vê o sol, né? Vê outras pessoas que não as da sombra e volta para contar e libertar essas pessoas. Né? Então, por que essa alegoria é importante? O que ela mostra para a gente? Que a gente precisa sempre estar fora da caverna. Se a gente vive na caverna, né, como gestor,
nós vamos estar sempre reforçados e aprisionados dentro daquela realidade que a gente acha que é a realidade, quando na verdade tem muita coisa acontecendo fora dali, né? Então, por isso que ele chama de prisão psíquica, né? A caverna é como se fosse a prisão psíquica do gestor, né? O gestor fica aprisionado dentro daquelas ideias que ele tem sobre a realidade, quando na verdade a realidade é o mundo fora daquela caverna. Então, por isso que ele retoma essa alegoria, pegando esse gancho com o mundo da administração. O que ele fala? Olha, o gestor pode viver de verdades assumidas, né? E a partir disso ele pode ser aprisionado dentro de si mesmo, né? Então, isso pode levar ele a decisões erradas, tá? Quais são os 3 tipos de fenômeno, né, que o Morgan fala para a gente que podem levar a esse aprisionamento, né? Ou seja, o gestor a entrar naquela caverna que ele acredita que é a certa e não sair de lá, né? Ele fala, olha, muitos gestores podem se sentir aprisionados pelo sucesso, outros podem se sentir aprisionados pela zona de conforto, ou outros podem se sentir aprisionados simplesmente pela sua história pregressa, né? Ou seja, sua família, relação sua com a sexualidade, com a morte e assim por diante. Vamos explorar cada um desses exemplos aqui, né, pessoal? O que é aprisionado pelo sucesso? Aprisionado pelo sucesso é aquele gestor que acha que só porque ele se deu bem até hoje, ele vai se dar bem para sempre, né? Então, aquele cara que monta no sucesso dele e acha que nada de ruim pode acontecer. A gente tem um exemplo eloquente disso aqui no Brasil, né? Peguem o caso lá do Eike Batista, né? Ike Batista, sei lá como é que se pronuncia o nome daquele sujeito, né? E para além, né, das coisas de crime que ele cometeu, qual que era a visão de negócio que o Eike tinha muito na época, né? Para quem não se lembra, a derrocada do império que o Eike tinha, né, começou com a compra do grupo dele de alguns poços de petróleo, né, na região do pré-sal. Então o Eike ele tem o que a gente chama de holding, né, que é um conjunto de empresas que atuam em ramos diferentes, né? Então ele tinha lá empresa na área de extração de minério, empresa na área de extração de petróleo, empresa de navio, de logística, empresa de mercado de ações e assim por diante. Todas essas empresas faziam parte do grupo dele, né? O que o grupo dele na época prometeu, pessoal? Ele prometeu para um conjunto de compradores daqueles poços de petróleo que ele fez o seguinte acordo. Olha, vocês adquirem o poço de petróleo e a minha holding faz as perfurações e a extração do petróleo. Tá? A minha holding lá de petróleo, tal. E assim foi, assim entre aspas, foi feito. Uma parte foi feita. Qual foi a parte que foi feita? A compra dos poços, né? Só que o que acontece, pessoal? Na época, isso, sei lá, já deve ter uns 10 anos, ou deve estar chegando perto disso, né? O pré-sal tinha recém sido descoberto e até a gente sabia, né, que ninguém no mundo tinha tecnologia para explorar aquilo. E o que aconteceu? Foram comprados os poços, né, e tudo aquilo que o Eike prometeu simplesmente não foi entregue, né? Não foram perfurados os poços, não foi extraído nenhum petróleo, nada disso. Ele simplesmente, pessoal, teve que vender todo o império dele para dar conta, vender entre aspas, porque daí depois foi ação judicial, mas vamos dizer assim, ele teve que se desfazer do império dele para conseguir dar conta, né, de pagar o que as pessoas estavam exigindo, né? E depois, óbvio, como eu falei, a gente viu que é uma pessoa que estava enrolada até a tampa com crime mesmo, né? Não era nem erro de tomada de decisão de gestão. Era coisa de crime mesmo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ele é um belo exemplo de aprisionado pelo sucesso, né? O cara achou que ele já tinha feito tanto, que a empresa dele era tão boa, né, que o currículo dele valia, né, toda e qualquer palavra que ele falasse, que ele entrou nessa roubada, né? E aí saiu de uma coisa que foi um erro de gestão, né, uma falência de um império, para uma coisa que depois virou crime, tá? Mas o processo que estava por detrás disso foi um aprisionamento pelo sucesso, em partes, né?
que é o aprisionamento pelo sucesso? Olha, nossa empresa já está aí há décadas, furando petróleo em tudo que é lugar do mundo, né? A gente tem muito dinheiro e a gente dá conta de fazer isso, né? Ninguém avisou ele, né, de falar assim, cara, pisa o pé no freio, né? Não vamos fazer essa promessa, não podemos fazer isso, não podemos prometer o que a gente não consegue entregar. Ninguém falou isso, estava todo mundo o quê? Vendado, né? No caso dele, acho que foi má índole também, exato, né? Também teve isso, né, Roberto? Claro que é por isso que o Morgan explica, a gente está falando aqui do lado negro da mente das pessoas, né? A gente está falando de como a mente pode ser ruim. Então, claro que pode ter má fé, má índole, mau caratismo que vão levar a um aprisionamento pelo sucesso, né? Então, o que o Morgan alerta nós é isso, né? Você, como gestor, não fique aprisionado pelo seu sucesso. Se você está tendo sucesso, que bom, né? Parabéns, trabalhe mais para continuar tendo, né? Não haja como se o seu próprio sucesso passado seja o seu passaporte para toda e qualquer tomada de decisão no futuro, né? Um outro processo de aprisionamento é o que o Morgan chama de aprisionado pela zona de conforto. Isso aqui, pessoal, é muito comum na área industrial, tá? O que é aprisionado pela zona de conforto? Aprisionado, muita gente confunde, porque assim, aqui o aprisionado pelo sucesso é assim, você está aprisionado por ser o primeiro lugar, tá? Então, porque você é o top, você é o cara que tem sucesso, é a empresa. Aqui você está aprisionado em uma zona de conforto que pode não necessariamente ser o primeiro lugar, né? Então, por exemplo, muitas organizações se contentam em estar ali em quarto lugar no market share delas, né? Então, olha, aqui eu tenho um público garantido, né? Eu sei que esse público é um público que é bastante estável em termos de condição socioeconômica, não é um público muito suscetível à variação de dólar, a pressões externas, à variação de petróleo, né? Então, aprisionado pela zona de conforto. Por que na área industrial a gente vê muito isso, pessoal? Porque, se vocês não sabem, né, toda linha industrial tem uma taxa de erro, tá? Toda, 100% das linhas. Nenhuma linha industrial no mundo consegue transformar 100% da matéria-prima que entra no input, tá, em 100% de produto. Então, sempre vai haver uma perda, sempre vai haver erro, né? Então, o que o Morgan fala? Aprisionado pelo sucesso são aquelas empresas que estão satisfeitos com a taxa de erro atual delas. Então, por exemplo, imaginem lá uma linha de produção de carro que tem 2% que a gente chama de refúgio, né? O que é refúgio? É um carro que é montado errado. Tá? Então, deu algum erro na máquina, chega lá no final, esse carro aqui não dá para ir para venda, né? E aí o gestor vira e fala, ok, tudo bem, 2% a gente pode bancar, né? Não tem problema. Então, percebem, ele fica nessa zona de conforto, né? Imaginem vocês, né, se repentinamente essa taxa de erro cresce para 8% por qualquer outra razão. O que o Morgan fala? Se você tivesse tentado reduzir os 2% a zero, hoje você estaria com uma taxa de erro de 6, né? Então você tiraria. Então percebe, ele fala que essa zona de conforto pode ser muito traiçoeira, porque enquanto você não precisa realmente, né, ter uma taxa de acerto de 100%, você fica tranquilo, né? Quando chega alguma situação inesperada, que acaba de cobrando um preço mais alto, aqueles 2% que você ficava muito confortável lá no final vão fazer muita diferença, né, em termos de caixa e assim por diante. Então, é isso, né? É aquela coisa aprisionado pela zona de conforto. O empresário, né, ou o gestor fica satisfeito com o que ele tem, né, acha que o cenário não vai mudar, né, e assim por diante. A gente vê muito, né? Na verdade, alguns de vocês, ou muitos talvez, não sei, nem tenham visto nessa transição, mas a gente viu isso de modo muito claro quando, né, as fitas cassete saíram de linha, né? Chegou o CD, o DVD, e aí foi quase que tudo junto, CD e DVD, e já estava tipo no Netflix, assim, né? Mas foi uma transição muito abrupta, né? E a gente viu, por exemplo, empresas gigantescas, como por exemplo o Blockbuster, né, simplesmente desaparecerem, né? E a gente sabe, né, na época muitos falavam. Eu lembro que na época eu via muito empresário falando duas coisas.
Uns que se deram muito mal, que era falando assim, essa coisa de CD e DVD não vai pegar. Isso aqui é mais uma novidade e tal, e logo, logo isso volta. Esses se deram super mal. E outros que eram um pouco mais realistas, mas ainda assim estavam equivocados, que era assim, é só uma nova tecnologia que vai conviver junto conosco, né? Então, a gente vai ter um equilíbrio de mercado, as pessoas muitos vão adotar DVD, outros vão ficar no cassete, e as locadoras, por exemplo, vão sobreviver, né? Eu lembro disso porque eu tinha um amigo que era dono de locadora e ele falava isso para mim, né? Não, o máximo que eu vou fazer, eu lembro que ele falava assim, o máximo que eu vou fazer aqui na minha loja é ter uma seção de DVD. Agora, ir só para DVD, nunca. Então, as pessoas achavam que ia ser híbrido. Então, estavam naquela zona de conforto. O que aconteceu? Eles simplesmente foram patrolados, né? Não viram nem que caminhão que atropelou eles, faliram mesmo da noite para o dia, né? Esse meu amigo nem era grande empresário, era uma coisa locadora de bairro, mas fechou o negócio, né? E se deu muito mal. Ficou aprisionado pela zona de conforto, né? E um outro sistema de aprisionamento, de visão de negócio, que o Morgan diz, né? É que a nossa própria história, pessoal, pode nos atrapalhar, né? Então, essa talvez seja a dimensão mais difícil da gente tomar consciência, né? Porque a gente, em geral, esse tipo de coisa a gente não consegue tomar consciência sozinho. Tem que ir para terapia, né? Mas o que o Morgan diz? Fala, olha, a educação que você recebeu da sua família pode influenciar, por exemplo, no seu perfil de investimento, né? Você pode ser um investidor mais agressivo, né? Se você, por exemplo, teve uma família que inspirava você esse espírito de aventura e assim por diante, né? Então, assim como a relação com a sexualidade, medo da morte e tal, né? É muito comum a gente ver isso, pessoal, em empresas que são familiares, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que, apesar de ser familiar, era uma empresa muito grande, era simplesmente a maior empresa de produção de grãos, de soja, plantio, ainda é, né, do mundo, que é o Grupo Maggi, mas ainda era uma empresa totalmente familiar. Por exemplo, você encontrava fotos lá do vô do dono, né, nas salas de reunião, como se fosse, sabe, aquela coisa as fotos do presidente nas salas e assim por diante, né? Foi interessante estar nessa empresa nesse período, porque ela estava fazendo a transição de empresa familiar para, vamos dizer, uma empresa normal, né, sem viés familiar. E a quantidade de coisas que aconteciam em função da história pregressa da família, vocês não têm noção, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a família já estava há 12 anos na época, né, que eu me lembro ainda, não sei como que foi, mas a família estava há 12 anos com uma fazenda, era uma fazenda de produção de soja, né? A família estava há 12 anos com uma fazenda que era deficitária e ela, ao longo desses 12 anos, já tinha acumulado quase 200 milhões de déficit, só porque foi a primeira fazenda que o pai o pai do atual dono da empresa foi a primeira fazenda que ele morou, né? Então, foi depois uma fazenda que não foi cuidada, a terra empobreceu, né? Não recebeu nenhum tipo de investimento, mas enquanto o seu André ainda era vivo, ele não deixava vender a fazenda. E em 12 anos, e aí, assim, pra vocês imaginarem, né? Um déficit acumulado em 12 anos de 200 milhões era um pouco troco para eles, porque vejam, mesmo com esse déficit, o negócio mantinha, né? Mas assim, era um déficit, né? E que depois foi levantado que em 12 anos ela estava se aproximando de 200 milhões de reais de déficit, porque era improdutiva a unidade, mas continuava ali em função de ser a primeira propriedade do seu André, que tinha que ser preservada, né? Então, o que era isso? Era claramente um cenário de uma prisão psíquica pela história pregressa, né? Claro, muita gente já era contra, né? Mas ainda tinha aquela parte da família que segurava, tá? Então, era a história pregressa, né? Servindo ali como prisão no caso de lesão do negócio. Então, resumindo essa imagem, é isso, pessoal. É o grande alerta que o Morgan traz para nós, administradores, gestores, do fato de que a gente pode ser aprisionado pelas nossas próprias mentes,
A gente pode se sentir arrogante pelo sucesso, a gente pode se sentir arrogante pela zona de conforto, né? A gente pode tomar decisões equivocadas em função de uma tradição familiar, em função de uma experiência pessoal, e a gente precisa se atentar a isso em termos de visão de negócio. Tá? Como eu falei, né? Então essa é uma visão de negócio que se aplica a todas as dimensões de análise. Então não importa se a estrutura é flexível ou inflexível, pré ou pós-burocrática, relação aberta ou fechada, conduta e estratégia normativa ou empreendedora, né? O gestor sempre vai precisar estar atento às questões de prisão psíquica que o negócio e ele próprio vão estar sujeitos. As vantagens de se discutir, né, esse tipo de coisa, uma aula, por exemplo, sobre gestão, né, é a possibilidade de estudo do lado oculto das pessoas, né? Então, aqui existe até uma certa concorrência com a burocracia, porque a burocracia diz, né, impessoalidade, nós não podemos analisar as pessoas, né? As pessoas profissionais, elas são impessoais. E aqui a imagem diz, olha, a gente precisa flexibilizar isso, né? Então, a gente precisa encarar isso de modo mais adocrático, porque sim, é importante, em alguns casos, a gente analisar o lado oculto das pessoas, né? A história pregressa, saber se essa pessoa pode estar deslumbrada com o sucesso, saber se essa pessoa pode estar deslumbrada com aquela zona de conforto. Então, considerar esse tipo de coisa é importante, né? Outra vantagem é que dá importância a dimensões, né, que usualmente não são estudadas, né, e também centrada no ser humano. As desvantagens, né, justamente uma delas relacionada à vantagem, até como se fosse o lado oposto da mesma moeda, né, é que lida com dimensões observáveis, né? Então, isso ao mesmo tempo em que é uma vantagem, porque a gente traz isso para a pauta, também vai ser um problema em termos de medida, né? Então, como eu falei, prisão psíquica, comportamento de prisão pelo sucesso, de arrogância pela zona de conforto, né, de tomada de decisão equivocada em função de história familiar, são coisas não observáveis, né? Eu tenho um problema de medida aí, né? E justamente, né, isso aqui talvez seja pior, é um mal de todo ser humano, né? É que abre portas para especulações, né? Julgamentos pessoais impróprios, né? E assim por diante. Então, eu me lembro, né, que muita gente, eu sei dessas histórias porque eu participava como trainee, né? Eu estava sendo preparado, eu participava das reuniões do conselho administrativo da empresa, né? Mas lá a família discutindo, um virava e falava para o outro, você quer manter essa fazenda, vai para o cemitério, né? Isso você faz por causa disso. Então, esse tipo de coisa geralmente encoraja especulações, julgamentos, né, pessoais impróprios e assim por diante, né? Porque lida, né, muito com visões pessoais de mundo. Então, é uma desvantagem da imagem, tá? Pessoal, então fluxo e transformação é a próxima, né, para a próxima aula, e aí a gente vai falar disso na quinta-feira, tá? A gente finaliza, então, hoje, né, vimos visão de negócio baseada em unidade política e visão de negócio baseada em prisões psíquicas, tá? Essas seriam as duas imagens hoje que eu teria para abordar com vocês. Então, eu abro a palavra aí, né, para saber se alguém tem dúvida, algum comentário, né, alguma coisa, para a gente poder finalizar a aula. Eu dar um descanso aqui para minha garganta. Professor, é o seguinte, a própria, assim, o gestor que invoca muito a sua própria experiência também, isso pode ser uma prisão, né? Sem Ou seja, dúvida. tomar decisões com base na sua experiência e não se abrir ao novo, isso é bastante recorrente nas empresas, né? Exato, exato. E isso vai ter tanto a ver com a prisão, aprisionado pelo sucesso, né? O cara que acha que está ali, mas também isso tem muito a ver com história pregressa, né? Então, por exemplo, esse em geral é um comportamento de alguém que pode ter sido mimado, né? Ou seja, que tem que ouvir, todo mundo tem que respeitar, né? Não respeitar, claro, a gente tem que sempre, mas todo mundo tem que acatar o que ele diz, do modo que ele diz, tal, né? Então, é relativamente comum, né, a gente ver pessoas que trazem de casa, por exemplo, de educação, né, mimada. Muita gente fala que isso é coisa de filho único, tá? Eu não gosto de falar isso, porque eu não sou filho único, eu tenho mais 3 irmãos,
mas eu não gosto porque cria um certo estigma, né? Tem muito filho único que é muito melhor que filho que tem 4, 5 irmãos. Mas, em geral, isso é um comportamento, por exemplo, que a gente pode associar com pessoa mimada, né? E é um tipo de prisão, né? Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação? E uma outra questão que eu coloco, professor, é que não só o gestor, mas os próprios funcionários podem estar com essas prisões, né? Muita gente, por exemplo, pode receber até um salário melhor migrando de setor e muita gente não quer porque está na zona de conforto. O serviço público, então, eu sou servidor público, né? Eu vejo muito isso lá. A pessoa não muda de setor porque está na sua zona de conforto e não quer não quer dar uma contribuição melhor, entendeu? Sim, como a gente já falou, né? Vocês já sabem, a administração também serve para a vida pessoal, né? Então, essa prisão psíquica também pode valer para as nossas decisões de tomar de decisão relativa à carreira, né? Então, é por isso que eu falei, as imagens do Morgan, elas são muito importantes porque elas trazem esse complemento ao que a gente já tem, vamos dizer, no mainstream da administração, né? Porque o que se discute muito no campo da gestão? As dimensões concretas, né? Economia, estrutura, que são importantes, que óbvio, não estou falando disso, né? Mas quando a gente fala, não, olha, o negócio é muito maior do que isso, né? Ele é muito mais complexo. Vão ter coisas que são pessoais, vão ter coisas que são de ambiente, tem hora que você tem que analisar uma pessoa, né? E isso faz parte, né? Essas questões de prisão psíquica, por exemplo, eu vejo de modo muito comum, é muito... Você vê, talvez seja dos capítulos que as pessoas menos se interessam, né? Ah, pô, nem sei o que é prisão psíquica, esse cara... Mas você vai ler aquilo ali, como ele está falando unicamente do ser humano, a gente vai se reconhecendo, vai se vendo, vai vendo outras pessoas ali, né? Falar, eu vi o cara agindo assim, ou eu próprio agi assim. Então é um dos capítulos assim que para mim é um dos mais reais mesmo, assim, sabe, em relação ao que de fato acontece. Para quem não teve experiência ainda, ou não tem trabalho, né, ou não trabalha e tal, vocês vão ver, a hora que entrar no mercado, né, seja setor público ou mercado privado, vocês vão topar com cada figura na vida de vocês, muita gente boa também, né? Eu tenho muitos amigos até hoje que vêm de trabalho, mas é cada figura negativa que vocês vão aprender muito, né? O Pedro Henrique perguntou aqui, né, professor, parece que o gestor precisa cada vez mais ter conhecimento multidisciplinar. Isso mesmo. Você acha que cabe à ADM fornecer o conhecimento multidisciplinar ou essa deve ser uma busca pessoal do gestor? Então, veja, ótima pergunta, né, Pedro? O problema aqui é que o gestor nem sempre é um administrador, né? Porque a administração sempre, pelo menos na minha visão, né, por ser um campo multidisciplinar, eu acho que ela sempre foi calcada nessa ideia de fornecer uma visão geral. Às vezes pode ser que não passe idealmente, tá? Não estou falando que é perfeito, pode ter problemas em formar um gestor multidisciplinar, mas a administração naturalmente vai fornecer uma visão multidisciplinar. E esse é um lado bom de uma moeda em geral ruim, que as pessoas falam, né? Ah, a administração só faz quem não sabe o que quer. Eu não acredito nisso, porque, assim, pelo contrário, sabe o que quer, mas, assim, sabe que pode atuar em um campo amplo. E isso é saber o que quer. Eu sei que eu quero atuar em um campo diverso, eu sei que eu quero atuar em uma área que me permita tanto ir para a área de finanças, quanto ir para a área de gestão de pessoas, né? Então, eu vejo que, assim, cabe sim, com certeza cabe a administração, mas eu acho que a gente já naturalmente, mesmo com problemas, tá? Mesmo que não seja o ideal, mas naturalmente a administração já fornece, né? Ou pelo menos deveria fornecer. Eu, por exemplo, é o que eu tento fazer com os meus alunos. O que eu te falei é que o problema e aí a gente volta lá naquela aula que eu falei, a gente não tem reserva de mercado, né? O problema é que, às vezes, o gestor é um engenheiro. Você está entendendo? E aí o engenheiro tem uma formação multidisciplinar? Em geral, não. Vai ter uma formação, assim, multidisciplinar dentro das exatas, né? Então, é só, vamos dizer, exatas ali.
Aqui a gente tem exata, tem humana, tem social aplicada, né? Só ainda não tem muita área da saúde, entende? Então, o problema é que muitos gestores, né, não são administradores, entende? Então, aí é o cara que vem mesmo, e esse é o clássico, né? É o cara que vem da engenharia, da computação, né? É o cara que vem lá da economia. A economia já tem uma formação mais multidisciplinar, né? Mas sim, cabe a nós fornecermos, tá? O problema é que, infelizmente, não só administradores podem fazer gestão, né? Hoje em dia, basicamente, todo mundo pode fazer gestão, né? E como eu falei, da onde vem esse problema, né? Vem do fato também, né, de que a gente não conhece o nosso objeto, nós não discutimos o objeto, nós não produzimos muita teoria e prática, e assim por diante, né? Mas boa pergunta, tá? Mais alguma manifestação, pessoal? Bom, pessoal, então vamos encerrar, né? A gente se encontra na quinta-feira, tá? Se atentem aí para as questões da entrega da sinopse, tá bom? Valeu aí, uma boa noite a todos, tá? Boa noite.